Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Senhor, disse Tadeu a Jesus após um dia de trabalho estafante, qual é o nosso dever maior na execução do Evangelho para a redenção das criaturas? O mestre fitou o céu azul, em que nuvens pequeninas semelhavam estrigas de linho alvo, e falou em seguida. Em meio de grande tempestade, inúmeros viajantes se recolheram a enorme casarão que se assemelhava a um labirinto. Porque sentissem medo uns dos outros, cada qual se escondeu nos quartos mais internos, e vindo a noite, em vão procuraram o lugar de saída. Começou então um enorme conflito, lamentos, pragas, assaltos, correrias, pancadas, crime nas trevas. Um homem que por ali passava, ouviu os rogos de socorro que partiam do infortunado reduto e, longe de gritar ou discutir, acendeu a sua candeia e passou entre os amotinados em profundo silêncio. Bastou a luz dele para que todos percebessem os disparates que vinham fazendo, ao mesmo tempo que encontravam por si mesmos a porta libertadora. O mestre fez grande intervalo e voltou a dizer: se a luz do bom exemplo estiver em nós, os outros perceberão com facilidade o caminho a seguir. E que fazer, Senhor, para semelhante conquista? Jesus, continuando em sua contemplação do céu, como um exilado buscando alguma visão da pátria longínqua, aclarou docemente: procuremos o reino de Deus e a sua justiça, isto é, vivamos no amor puro e na consciência tranquila, e tudo o mais ser-nos-á acrescentado. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, essa página está no livro A Vida Escreve e tem o título de O Ensino da Luz, de autoria de Hilário Silva e psicografada por Chico Xavier. Meus irmãos, nós estamos hoje estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 11, como já vimos, na caríssima irmã que nos antecedeu, e estamos estudando sobre a fé. Nós ressaltamos que a lição que inaugura esse capítulo, ou as instruções dos Espíritos, melhor dizendo, foi denominada pelo Espírito de José como a fé mãe da esperança e da caridade. Isso é muito simbólico, isso é muito importante. A criatura humana, mesmo aquela mais intelectualizada, se ela não tiver uma fé ativa, se ela não tiver uma fé superior, ela pode se tornar brutal em determinadas situações de sua vida, como se fosse uma criatura sem nenhum esclarecimento. Ela pode voltar por instantes ao tempo de barbárie e cometer os maiores equívocos para ela e com consequências para a própria sociedade onde ela vive. Nós estamos vendo isso aí, infelizmente, todos os dias nos jornais, nos informativos, nas redes sociais, como consequência ainda de um mundo de expiação de provas que nós todos vivemos. E enquanto nós não construirmos na nossa regeneração, a partir da nossa regeneração, o mundo regenerado que nós precisamos construir e posteriormente viver, esse tipo de situação ocorrerá, a menos que a fé verdadeira, raciocinada e iluminada pelo exemplo, clareie os nossos corações, as nossas vistas, com repercussões imediatas nas nossas atitudes. Emmanuel, meus irmãos, nos ensina que
sem a fé que ilumina e transforma por meio do amor, a criatura moderna, o homem, mulher modernos, eles podem possuir um cérebro de anjo e um coração de demônio. Essa frase, inclusive, foi cunhada e está sempre presente nas nossas considerações quando observamos as disparidades que ainda vislumbramos no nosso planeta, de criaturas extremamente inteligentes cometerem crimes absurdos, que depois levam esses irmãos e irmãs a comprometerem sua existência, às vezes por inteiro. É essa fé superior, meus irmãos, que nos inclina ao amor, que nos inclina à caridade. Por isso que o Espírito de José diz no início, né, aqui do nosso capítulo, que ela é mãe da esperança e da caridade. Ninguém haverá de ter esperança, especialmente em função das dificuldades que nos alcançam a todos nós, criaturas humanas, e ninguém praticará a verdadeira caridade se a esperança e a caridade não estiverem iluminadas pela fé. E para que elas possam estar iluminadas pela fé, ela precisa ser uma fé não apenas ativa, mas também raciocinada. Muito obrigado, Jesus, por nos ter encaminhado o Consolador prometido, que um dia o Senhor nos prometeu. E esse grande leonês que foi Kardec, ao trazer a opinião dos espíritos nos compêndios da codificação, nos mostra que é pelos caminhos da fé raciocinada que nós haveremos de nos libertar das peias evolutivas que nos seguram ainda numa situação de inferioridade espiritual. A inspiração divina, segundo nos diz o nosso irmão José, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É pela crença que nós, verdadeira e iluminada, que nós começamos, meus irmãos, a nos transformarmos. Foi pela crença iluminada que Gesiel, desde tenra idade, tendo em seu coração a certeza de que algo muito maior existia para a estabelecer o direcionamento do planeta, é que ele se permitiu imolar, ser preso, chegar na praia da Palestina e ser recepcionado pelos homens do caminho, se transformar num seguidor de Jesus, posteriormente estudar a Boa Nova e relembrar aquilo que ele já trazia em seu coração, e não apenas se iluminar da Boa Nova, mas também iluminar os corações de tantos e tantos irmãos que buscavam a casa do caminho, procurando um socorro. E foi esse irmão que, depois de se iluminar, iluminou o coração de Paulo de Tarso, que, por sua vez, ao receber nas portas de Damasco a visita de Jesus, que o convida para o trabalho que ele haveria de fazer no mundo inteiro, na condição de vaso escolhido, advertindo que ele não recalcitrasse contra os aguilhões, faz com que a fé de Paulo, antes cega e fanática, se encha de luzes. E a partir daí, milhões e milhões de criaturas do mundo inteiro haveriam de receber, pelas mãos do doutor, do inteligente e bondoso doutor da lei, Paulo de Tarso, as notícias abençoadas do Evangelho de luzes e de bênçãos. É por isso que ela é uma inspiração divina, meus irmãos. É por isso que no item que nós temos que baseá-la totalmente na razão, porque aí o edifício do nosso progresso pessoal estará edificado, construído, erguido em bases fortes. A fé raciocinada é um legado que a doutrina espírita deixa para a humanidade. Traz dos cimos da espiritualidade, por intermédio de
imensas legiões de espíritos do amor que, interpretando a vontade de Jesus aqui na terra, nos trouxeram a reavivação da fé que iluminou os nossos corações e respondeu às perguntas das nossas mentes, já ávidas por esclarecimento, porque não bastava mais a humanidade apenas crer, era preciso saber o porquê acreditar, o porquê da crença. Então, meus prezados irmãos, é por isso que Kardec coloca como um dos dísticos da doutrina espírita que fé, né, como nós falamos aqui no início, que a fé inabalável é aquela que encara a razão de frente em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, estará na realidade sendo confirmada pela ciência. Os seus postulados haverão de iluminar a ciência do porvir, porque a humanidade mal começou a descobrir os elementos que compõem o nosso universo e que haverão de ser percebidos na medida em que as criaturas iluminarem os seus corações e com isso abrirem as suas mentes para as elucidações, os esclarecimentos e a inspiração dos espíritos de luz que já alcançaram uma ciência superior, que só não veio aqui ainda ao planeta porque nós estamos repletos de materialismo. E, portanto, é necessário vencer essa barreira para que nós possamos iluminar a nossa ciência e, com isso, atingirmos culminâncias que sequer temos condições de imaginar. E nessa época, nós abriremos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, obras póstumas, e verificaremos, meus irmãos, minhas irmãs, a absoluta atualidade dos conceitos que nos foram trazidos pelos nossos irmãos maiores, sob a direção firme e segura, abençoada e iluminada do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão José, meus irmãos, o irmão José ainda nos mostra que a verdadeira fé, ela precisa se conjugar com a humildade. E aqui nós trazemos o item de número 4 desse capítulo, que é pequenininho. Eu vou me permitir aqui fazer a leitura para os irmãos, em que Kardec faz o seguinte comentário a respeito da fé. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. E é por isso, meus irmãos, foi por constatar essa realidade que nos trouxe Kardec, é que um dos maiores sábios da era moderna, o nosso irmão Albert Einstein, que todos conhecemos, um dos mais festejados e glorificados físicos e cientista, pensador da era moderna, ele um dia disse o seguinte: quando eu abro a porta de uma nova descoberta, já encontro Deus lá dentro. Quando eu abro a porta de uma nova descoberta, eu já encontro Deus lá dentro. Então, é por esta e outras razões que o homem atingirá as culminâncias do saber no momento em que ele se iluminar de verdade, entendendo que nós somos apenas uma diminuta partícula em razão da ciência e da bondade de Deus,
que somos apenas muito pequenos para nos enchermos de presunção e de orgulho pelo pouco saber que ainda reunimos. Isso quando reunimos algum. Então é importante que nós iluminemos a nossa fé. É importante que nós saibamos o porquê que nós devemos crer. Como estudamos aqui na doutrina espírita, nós temos a fé humana e a fé divina. A fé humana é a capacidade de nós compreendermos que nós somos capazes, que é possível nós promovermos a nossa transformação a partir do nosso próprio esforço. Que nós temos o dom da evolução. A fé divina é deixar nas mãos do Pai as consequências e o merecimento do nosso esforço. É acreditar que o Pai jamais nos abandona. É acreditar de verdade que Ele verifica o momento azado, o momento propício para que nós atinjamos determinados degraus da nossa evolução. Ele sabe quando, onde e em que circunstâncias nós haveremos de cumprir as etapas que programamos para cumprir. É nas mãos seguras e abençoadas do Pai que nós precisamos, de fato, confiar. Como um dia, meus irmãos, confiaram alguns personagens da cristandade, da história cristã. E eu fiz questão aqui de trazer para o nosso estudo o Evangelho de São Marcos, que trata de um périplo de Jesus atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia a barco, e iniciando na outra margem, porque ele ia para a casa de Jairo, que era um dos maiorais da sinagoga, que havia lhe pedido para que restituísse a vida à sua filha, e cheio de fé, foi até Jesus e pediu que o mestre, porque ele sabia que o mestre podia fazê-lo, curasse a sua filha. E nós sabemos que Jesus assim o fez. Mas antes, ele atravessa uma multidão de pessoas, e vejam só o que o nosso irmão Marcos, no capítulo 5, versículos 21, começa nos mostrando. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então Jesus foi até a casa de Jairo, desceu do barco, foi até a casa de Jairo, e uma grande multidão, como sempre acontecia, seguia Jesus, né? E todo mundo o apertava, segundo aqui o evangelista Marcos, né? Aquela confusão de pessoas querendo ver o mestre, querendo estar com o mestre, falar com ele, receber dele uma bênção. E certa mulher, que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, ela só piorava, apesar de ter consultado e gastado com os médicos daquele tempo. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela dizia: eu tenho certeza que se eu encostar na veste de Jesus, eu vou sarar. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo
estar já curada daquele mal. Então ela fez assim, tocou na pontinha da túnica do mestre e curou-se. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Ou quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, não vês que a multidão te aperta? E ainda pergunta: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então chegaram outros dirigentes da sinagoga local para Jairo: por que você está enfadando o mestre, cansando o mestre? Sua filha já morreu. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse a Jairo, ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, e João e Tiago, filho de Zebedeu. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, apenas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e começou a andar, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer aquela criança. Então, meus irmãos, essa é a fé. Essa é a fé que Jesus, especialmente após o Pentecostes, cobriu os seus discípulos para que eles, tomados de luzes e de bênçãos, inclusive da mediunidade, pudessem levar a palavra do Senhor e espalhar a fé da Boa Nova por todo o mundo onde eles estivessem. Foi a partir daí que os seus discípulos operaram verdadeiros milagres. Foi a partir daí que eles saíram por Jerusalém, atendendo a todos que procuravam a casa do caminho. E conta-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que a casa do caminho era um hospital de tantas curas que eram ali operadas. Enquanto eles pregavam, numa sala contígua, eles curavam. E curavam pela simples imposição das mãos e do uso da água pura, retransmitindo, através de sua fé poderosa, as bênçãos que vertiam do mundo espiritual para aqueles que também por sua fé, e evidentemente pelo seu merecimento, recebiam aquelas bênçãos e se transformavam a partir daí pelo influxo de luzes que a Boa Nova lhes trazia. Assim aconteceu com Estevão, que também, tomado de fé ardente e iluminada, curou uma jovem muda num dia em que Saulo de Tarso foi lhe visitar para conhecer a sua palavra e daí extrair as providências que iria adotar. Foi a partir do seu coração cheio de fé que Paulo de Tarso, depois de sua conversão, juntamente com Barnabé, saía a partir na sua jornada de divulgação da Boa Nova de Jesus para todo o mundo, para todas as pessoas,
saía a partir da primeira viagem à ilha de Chipre, depois por Icônia, por Filipos, pela Licaônia, por Antioquia da Psídia, né? Por Derbe, por todos os lugares onde ele ia, e depois na Europa, iniciando-se pela Macedônia, por todos os lugares onde eles iam, eles invocavam a proteção de Deus, o amparo do Cristo, e curavam para logo em seguida exporem a boa nova de Jesus, mostrando que muitas vezes a fé daqueles irmãos é que os curou. E a partir desses fenômenos abençoados e maravilhosos, milhares e milhares de pessoas, a partir da ação de Paulo de Tarso, recebeu as bênçãos da Boa Nova. E o grande projeto de esclarecimento do mundo, de lançamento das luzes do Evangelho de Jesus, foi cumprido à risca por Paulo de Tarso e seus amigos, aqueles companheiros que junto com ele prometeram a Jesus levarem a Boa Nova para o mundo inteiro. E aí nós falamos de Estevão e Abigail, que do mundo espiritual não ficava um minuto sequer sem abençoá-lo. Falamos de um Barnabé, falamos do inteligente médico que Paulo convida para ser médico de almas, que foi o evangelista Lucas, e que com o apóstolo também viajou na sua segunda viagem iniciando para o Ocidente, para todas aquelas mulheres para quem Paulo tinha um carinho especial, porque elas, com muito mais vigor, recebiam em seus corações, cheios de emoção, a boa nova levada pelo grande lidador de Tarso. E foram exatamente as mulheres que, de uma maneira muito especial, expressam uma fé diferente, uma fé mais vibrante, certamente calcada no amor de mãe que elas carregam pela bênção que se converte a possibilidade de trazer alguém aqui à vida, os seus filhos. É por isso que elas foram elas que receberam as primeiras notícias da ressurreição de Jesus e espalharam essas notícias inicialmente para os discípulos. Foram as mulheres que antes disso, sem qualquer temor, acompanharam Jesus na Via Crucis até o Calvário e choraram por ele. Foram as mulheres. Foram as mulheres, então, as primeiras criaturas ocidentais que receberam e fundaram uma igreja na cidade de Filipos, situada na Macedônia. Ou seja, o Ocidente recebeu a Boa Nova pela voz e pelos corações das mulheres pela primeira vez. Então, meus prezados irmãos, nós temos muitos exemplos, especialmente na cristandade, e as obras psicografadas pelo Chico, de autoria dos espíritos iluminados, fazem questão de nos trazer esses exemplos. Se nós consultarmos o livro Boa Nova, nós vamos ver, mais uma vez, uma mulher, uma grandiosa mulher, que foi Joana de Cusa, que depois de seguir o Cristo e ir do Fausto à condição de escrava, jamais abandonou a fé iluminada que Jesus implantou em seu coração e deu a vida ao Cristo, a ponto de, nos momentos mais cruciais de sua existência, quando ela atada a um poste do martírio, era queimada junto a seu filho. E já nos estertores, na antessala da morte, nos estertores da vida, o seu algoz, um brutal serviçal de César, lhe pergunta: então é isso? Foi isso que o seu Cristo te ensinou? A morrer? Foi isso que ele te ensinou a perecer queimada?
E irmão X nos relata naquela obra, naquela página que nós não conseguimos sem ler sem ir à emoção mais profunda, ela responde para ele: não, meu irmão, Jesus me ensinou também, nos ensinou também a te amar, a te perdoar. A mesma situação nós encontramos no final do livro Paulo Estevão. Quando Paulo, já minutos antes de ser executado por um pretoriano romano, o pretoriano então, referindo-se a ele com pena, dizendo a Paulo de Tarso que sentia uma profunda pena por ele, que temia muito por ele. Paulo de Tarso, então, de olhar firme e sereno, com a energia que sempre caracterizou a sua voz e a sua existência, sabedor de que cumprira a sua jornada, que percorrera o bom caminho, que apesar dos joelhos desconjuntados, manteve o compromisso que um dia fez às portas de Damasco com Jesus, disse ao pretoriano: meu irmão, não temas por mim, temas por ti, porque a partir de agora eu vou ao encontro daquele ser iluminado que me dará a vida, a verdadeira vida. Enquanto você, meu irmão, você voltará para servir um tirano que daqui uns dias, também terá que se entregar à morte. Então, meus prezados irmãos, é essa fé que fazia com que os cristãos descessem cantando para os circos do martírio, sem medo, de maneira absolutamente destemida, porque sabiam que eles estavam ali numa missão e que esse esforço, esse martírio estava a serviço de uma causa muito mais alta, a causa de Jesus. E que em poucos tempos, em poucas horas, eles iriam se entregar aos braços do Cristo, porque sairiam dali como verdadeiros campeões da cristandade. Meus prezados irmãos, nós vimos aqui que o irmão José nos pede que nós fortaleçamos a nossa fé no exemplo. Nós vimos pela página lida do nosso querido irmão Hilário Silva que a fé que verdadeiramente ilumina é aquela fé operosa. É aquela que passa, em que a criatura que a tem passa pela multidão anônima sem se importar em querer doutrinar as pessoas, em dizer às pessoas qual é o caminho mais correto a seguir. É aquela, sim, que passa entre as pessoas, iluminando com seu exemplo a escuridão em que muitas vezes elas se encontram. E sem dizer uma palavra sequer, apenas permitindo que sejam observadas por aqueles que ainda não compreenderam a verdadeira maneira de crer, a grandeza da verdadeira crença, e a partir dessa observação também se transformem, também se modifiquem. E eu, meus irmãos, apago aqui a vela das minhas alocuções, encerrando os estudos dessa noite, relembrando aqui o velho poeta Catulo da Paixão Cearense. Um irmão querido que nasceu, na verdade, no Maranhão, e que nos trouxe aqui, a partir da sua poesia, cujo título é O Cego, um belíssimo ensinamento que eu gostaria aqui de dividir com os irmãos. Pela vontade divina, tive a sina de nascer na escuridão, mas se Deus, que eu nunca renego, fez-me cego, pôs-me um sol no coração. Se pelas mãos tu me levas, e nas trevas mais feliz do que os ateus, tendo a fé que me ilumina e que me guia, vejo a ti e vejo a Deus. Quando ouço sua fala, que me embala, que me faz em Deus pensar, sinto n'alma a claridade da saudade de uma noite de luar. Cego, surdo, mudo em vida, minha querida, eu quisera ser, sabe por quê? Só um cego, surdo e mudo é que vê tudo,
o que vê tudo e que não vê. Essa noite, com o meu pranto, eu roguei tanto a Jesus, que depois de um sonho brando, eu vi sonhando todo o céu cheio de luz. Por isso, é bem justo que eu consagre esse milagre que dos olhos faz descer, pois quando alguém quer ver no mundo o que há de mais profundo, fecha os olhos para ver. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. E nós terminamos o nosso estudo dessa noite relembrando uma prece que sempre elevamos a Jesus nos nossos dias das escolas de evangelho, dessa casa de oração e trabalho, nosso querido solar. Recitávamos assim e orávamos assim nas escolas de evangelho, irmã Cipriana. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, encha os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. E com esta rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.